is that, Fernando, can you confirm? Yeah, it's perfect. It's perfect. Okay, we can see it. You can go ahead. Okay, thank you. Okay, so this morning's module, we will look first at basically what goes into a BLA on paper, basically looking at how the normative framework can help you to shape rights-based BLAs. Then we will be looking at some of the global trends and then zooming in on regional and sub-regional trends around BLAs, worldwide. We'll do a short exercise if we have time using Slido, and then we will look at some issues around implementing BLAs. And finally, I'll present a few tools and resources that we have here at the ILO that might be of use for you as you go about drafting and negotiating BLAs. Okay, so I had a first Slido question. I don't know if Miriam, you're ready for this one, but I'll just read out the question. Yes, I am. Just give me 2 seconds. So I would need to share my screen. Okay, excellent. So just a few moments, and indeed, while I'm sharing it, participants can read your questions, and I'm asking interpreters as well to maybe repeat more than once the questions in both French and English. So, Kenza, I would need you to stop sharing your screen. Yeah, okay. Thank you. So I can share mine. I'll try one second. On the slideshow. Do you see my screen? Yes, we do. Mm-hmm. We do. Okay. So let me just go to the questions asked by. That's the one. And then here again, as yesterday, it will open in a moment. Okay. And I think now we are all familiar on how to do the Slido. So you put on using your smartphone, your computer as well, and then you join at slido.com hashtag SAM 2021. And maybe, Kenza, I'll let you repeat the questions, if you don't mind. Sure. So the question is a true or false question. It should be fairly easy after the presentation I think you had yesterday on the conventions. The question is whether entering into bilateral labor agreements exempts states from ratifying international conventions, as BLAs can be tailored to better address the needs of migrant workers within a specific context. In other words, if we have a BLA, do we really need to sign international conventions? That's basically the crux of the question. I just would like to stop you for a few seconds because apparently you have a problem with the translation in Portuguese. Isham would be able to help us with that. Apparently the participants, they're not hearing the translation in Portuguese. Can I ask you then, therefore, while Isham is looking after that, Fernando? Agora estão ouvindo? Agora estão ouvindo? Ah, sim, agora parece que voltou. Sim, agora estão ouvindo. Oh, muito bem, vamos lá? Agora eu também estou ouvindo. Eu não estava ouvindo antes, eu não estava ouvindo, agora estou ouvindo tudo. Posso recomeçar? Sim. Antes eu não ouvi o orador. Some additional something 20, 30 seconds, and before maybe Kenza comment on the answer. Então a Kenza vai poder repetir a pergunta. E por enquanto, Kenza está dizendo que 86% dos participantes acham que é falso e antes de entrar nos acordos bilaterais isentam a ratificação das convenções. 88% think it's false and 13% think this is right. Okay. This is correct. So I see also some are answering in the text box. Eu vejo que alguém já está respondendo na caixa de bate-papo. Yeah, sure.
Sim, claro. Okay. Então, a maior parte respondeu corretamente. A resposta é falsa. As BLAs, as convenções internacionais são a base, são o alicerce dos acordos bilaterais. Em outras palavras, para que os acordos bilaterais sejam uma boa prática, tem que estar alicerçada nas convenções e tendo esta base sólida, isso dá a possibilidade de se apresentar num debate com umas normas básicas. Portanto, esses são os pontos de partida e nós não podemos descer, não podemos estar abaixo deste patamar mínimo, podemos só a partir daqui obter maior proteção, não menor proteção para os trabalhadores. Portanto, é um instrumento que visa incrementar os direitos. Portanto, é muito importante partir do pressuposto que as normas são a base. Uma das convenções que você queira utilizar nos artigos, também é possível ver se os outros países ratificaram também as convenções. Muitas vezes temos os textos de abertura que levam em consideração os compromissos assumidos entre as partes em termos de convenções internacionais. Então, esse é um ponto é muito importante ter um ponto de partida para entrar numa negociação, sabendo que o país assumiu determinados compromissos. Bom, então, vamos passar então para a segunda pergunta, que está ligada ao vocabulário. Então, quantos termos nós temos na acordos bilaterais, e uma outra sigla que é MOU? A pergunta: qual é a diferença a um acordo bilateral, portanto, MOU, Memorando de Entendimentos? Temos 4 opções que vocês podem escolher. Vamos ver, então, Okay, for the time being, as you can see, por enquanto, vocês podem ver que quase a maioria dos participantes acha que são a natureza formal e vinculante do instrumento, e se depois, basicamente, não é basicamente a mesma coisa, e os nomes mudam de acordo com a região. E essas são as respostas que foram mais escolhidas. As outras duas são o número de partes ou protagonistas envolvidos. A última é o tipo de instituições envolvidas, públicas ou privadas. Eu estou dando uma olhada agora na caixa de bate-papo. Como eu posso ver aqui, as respostas são um pouco mais, sim, dividem-se um pouco, mas a preferência é a primeira resposta. Um acordo laboral bilateral é um tratado internacional, portanto, tem um vínculo legal e, portanto, ambos podem se referir-se, também podem ser levados a debate. A MOU é um quadro mais frágil, portanto, que não pressupõe a ratificação. Portanto, existe é um instrumento menos formal. É uma pergunta delicada, porque sim, é verdade que muitas regiões preferem o MOU, porque não há vínculos legais no MOU. Portanto,
um compromisso menos formal para as partes, portanto, a desvantagem é justamente essa, com maior dificuldades em termos de direitos dos imigrantes, a MOU não dá as mesmas garantias que um BLA daria. E o texto não envolve os princípios gerais, portanto, bom, agora nós vamos ver os detalhes dos acordos bilaterais. Os BLAs dão maiores garantias, inclusive em termos de cooperação. Eu vejo que há uma pergunta, por que alguns países, os acordos bilaterais são secretos? Porque, sim, essa pergunta é excelente, vou voltar a falar sobre isso, sobre a falta de transparência. Então, muito obrigado. Então, agora vou voltar para a minha apresentação. Estamos vendo a terminologia, então eu vou ver essas siglas. Nós temos o que nós acabamos de falar sobre isso. Eu queria dizer que existem outros termos que nós utilizamos, há muitos outros, sobre acordos entre as agências, acordos quadros, protocolos, são acordos entre países de origem e de destino com relação aos trabalhadores migrantes. É uma tendência a conversar que a AERO considera que o BLA, o Acordo Laboral Bilateral, é aquele que dá maior abrangência na proteção para o trabalhador. Na minha apresentação, eu também utilizei BLA-MA, portanto, Acordo Bilateral para Migrantes, para Trabalhadores Migrantes. Nos últimos 2 anos, entre algumas agências, se tem esse termo que é um pouco mais abrangente, é um guarda-chuva, vamos dizer assim, mais amplo, debaixo do qual temos maior informações, portanto, é o termo geral, por assim dizer. Vamos em frente? O que eu gostaria de mencionar é que esses BLAs foram reconhecidos principalmente em vários fóruns internacionais, os BLAs foram aceitos, por exemplo, na conferência da OIT, com os 197 membros, que utilizam o termo BLA e reconhecem que o BLA atende às normas da OIT, pois baseia-se no diálogo social, entre outras coisas. Temos também o movimento global para a migração, o Global Compact for Migration também visa o atingimento dos mesmos objetivos, sempre no respeito das normas internacionais. E nós podemos ver aqui, então, o que os BLAs, BLMAs, colocando a palavra migrante no meio da sigla, é uma ferramenta para melhor condições de governança e de proteção para os trabalhadores, tanto para os países de destino quanto para os países de origem, e assim eles têm maior possibilidades de dispor mas o que eu queria mencionar, de dispor de proteção social, mas o que se trata é a partilha de responsabilidade, portanto, fica formalizado e determinado que há uma divisão de responsabilidade com relação em termos de condições de vida, condições de trabalho, monitoração, recrutamento, e com os BLMAs, as responsabilidades de cada país são regulamentadas. Com relação ao BLMA, são os grupos a que se referem. Recentemente, nos últimos 15, 20 anos, tivemos um acordo bilateral com a questão dos trabalhadores domésticos e tínhamos para também os trabalhadores no âmbito cultural, as pessoas que trabalham no campo de saúde, portanto, os contratos devem ser feitos sob medidas para específicos grupos de trabalho, incluindo as questões pertinentes a cada atividade laboral.
Okay, so now on to Muito the bem, agora normative foundations of agreements. So as normas que são base desses acordos, que alicerçam esses acordos. Vamos dar uma olhada às normas do trabalho internacionais, eu não vou detalhar muito aqui. Eu acho que é importante lembrar-lhes que as normas foram adotadas e isso nos dá um quadro que, como eu falei antes, essas são as normas mínimas e idealmente os BLAs têm que ir além dessas bases mínimas, desses direitos mínimos. E eu gostaria de dar alguns exemplos específicos. Eu sei que algumas das estão disponibilizadas, as convenções, mas eu tenho alguns elementos concretos que eu acho que podem ser úteis para me olhar. Eu vou dar uma olhada da Convenção número 97. Alguns foi falado, os custos devem ser atribuídos àqueles que estão em busca de trabalho. Outra são os salários. A Convenção 97 diz muito claramente que a remuneração, os salários básicos e também os benefícios devem ser proporcionais às características, portanto, conhecimentos, competências, etc. E não se deve basear nem no sexo, nem na nacionalidade do trabalhador, nem no gênero, melhor dizendo, nem na nacionalidade do trabalhador. E o trabalhador migrante também tem que, vamos dizer, ser beneficiado, por exemplo, com a existência de um salário mínimo no país. Temos também as convenções que também menciona que os migrantes têm direito de obter informação sobre as condições de trabalho na língua que eles compreendem. Esses direitos, há muitos outros, como vocês temos, mas todos visam a situação dos trabalhadores migrantes. E esses dados todos fazem parte também dos acordos bilaterais. Com relação ao quadro, temos o modelo de acordo da OIT. Vocês podem utilizar esse modelo que foi elaborado como uma ferramenta em 86, portanto, quando se trata de tem ao todo 29 artigos, embora tenha 27 anos de idade, ainda está muito, muito, muito bem. O que nós podemos dizer é que nem todos os artigos ainda são relevantes hoje, mas eu dei uma olhada neles e realmente muitos são igualdade de tratamento, por exemplo, tudo que se refere a condições, formação, com relação à informação, acesso à justiça em caso de disputas ou caso de controvérsias. A informação deve ser dada na língua que o trabalhador, portanto, são artigos que contêm indicações muito práticas. Um outro diz que estes acordos visam, portanto, é uma espécie de lista de controle, portanto, e é mesmo feito para os trabalhadores migrantes, portanto, seguindo essa lista e conferindo se o acordo inclui tudo. Eu acho que é essencial, realmente é uma lista para conferir ponto por ponto. Vamos ver agora a perspectiva antes de entrar no contexto africano. Os primeiros acordos bilaterais começaram no começo do século. O primeiro foi entre a França e a Itália, em 1904. A OIT começou dando orientação nesses acordos em 1921, portanto, o primeiro acordo antecede a Primeira Guerra. Também depois da Primeira Guerra Mundial, portanto, a necessidade de reconstrução, etc. Como eu mencionei antes, a imigração, a recomendação 86, e chegamos em termos de períodos históricos, temos também a era de ouro para o contexto
da Segunda Guerra Mundial, porque ali sim tínhamos muitos contratos bilaterais dentro da Europa ou dentro da Europa mesmo, ou também fora com o norte da África, ou também com o sul da África também, e vocês vão sobretudo no setor primário. Na África, principalmente na região, os acordos bilaterais começaram nos anos 60 e 70, o acordo SADC, ou outro acordo entre a França e Marrocos, África do Sul e Moçambique, os primeiros BLAs entre a África e os países árabes, Catar e Sudão, 81, depois cresceram muito nos anos mais recentes, em 10 ou 15 anos para cá, realmente um aumento muito grande dos acordos bilaterais entre países árabes e os países do leste da África. Bom, vamos ver o contexto atual e como que, de fato, como o BLA foi afetado. Temos 3 aspectos principais. O primeiro deles, podemos ver que a imigração é cada vez mais feminina, portanto, a maioria praticamente são mulheres, e esse não era o caso quando nós voltamos para 49, quando foi assinada aquela convenção, e o que nós podemos ver que está ligado ao trabalho das cuidadoras ou trabalhadoras domésticas, trabalhadoras de casa, portanto, isso incrementou muito a migração feminina. O segundo é que a maior parte dos acordos bilaterais refere-se a fluxos de migração temporário, a muito menos fluxos permanentes. No passado, os fluxos permanentes eram a maioria, e agora os fluxos temporários, os fluxos migratórios temporários prevalecem. E o terceiro que nós falamos hoje, o terceiro aspecto, é a explosão do recrutamento por empresas privadas, portanto, a privatização do recrutamento. Normalmente, as agências de emprego, até um certo período, as agências de empregos eram públicas e governamentais, e agora, portanto, ao longo do tempo foram criados vários intermediários, e isso cria muitos desafios em termos de regulamentação, em termos de essa é uma transformação nos BLAs, portanto, o MOU, por exemplo, como eu disse, se verifica muito na Ásia, e elas estão aumentando também na África e nos países árabes, principalmente no leste da África. Os contratos de emprego padrão também, e isso ali é possível obter questões relativas ao horário de trabalho, ao período, aos salários, portanto, eu espero que tenhamos tempo para entrar em pormenores sobre essa questão dos contratos padrão. Vimos que há também cada vez mais a adoção de políticas, com a adoção, sobretudo na África, de políticas do trabalho, de migração laboral nacionais. Essas leis deveriam, de fato, ser implementadas de acordo e em coordenação com a política geral. Deveria existir uma harmonização entre esses vários instrumentos. E chegamos, então, a um outro interessante desenvolvimento dos anos mais recentes, que cada vez mais existem acordos entre sindicatos, entre países de origem e países de destino, para proporcionar e oferecer serviços ao longo de todo o ciclo de migração do trabalhador. E
E há também um diálogo interregional e intrarregional que está crescendo. Temos alguns exemplos da Ásia ou Oriente Médio, ou, por exemplo, o Acordo de Abu Dhabi, por exemplo, são diálogos que não criam vínculos, mas ajudam, facilitam e já se consegue a pensar como posicionar o trabalhador de acordo com as leis locais. Bom, e agora? A Covid-19 ainda é uma questão aberta, ainda é uma pergunta que não tem resposta, mas a única coisa que se sabe por certo é que teve um impacto muito grande no mercado do trabalho, no mercado da migração laboral também, questões ligadas à proteção social, ou, por exemplo, uma questão, por exemplo, a perda do salário, um trabalhador migrante que perde completamente seu trabalho, essa continua sendo, como eu disse, uma pergunta em aberto, mas é um ponto fraco ainda dos acordos bilaterais. Bom, esta é em nível global. Agora vamos nos focalizar mais na situação da África. Temos vários quadros específicos para os vários países africanos, e, em particular, o contexto e a ideia dos BLAs, e foram, como já foi mencionados em alguns desses documentos. E então, qual era a ideia? A ideia era padronizar os BLAs para que existisse, para criar exatamente uma comissão específica para trabalhar nas diretrizes para os acordos bilaterais para toda a região. Qual é a ideia disso? É ter uma abordagem padronizada para garantir que um país não aceite menos ou mais direitos do que um outro. Portanto, para tentar harmonizar com relação agora como os países SADC, por exemplo, também faz parte desse setor. Bom, agora eu tenho mais uma pergunta para vocês. Eu posso colocar essa pergunta, posso colocar diretamente essa pergunta aqui, ou tenho que escrever na caixa de bate-papo? Eu tenho, então, que... Qual é o país africano que assinou a maior parte dos acordos BLA ou dos acordos MOU? Kenza, você ainda está me ouvindo? Porque o meu computador está enlouquecendo agora, diz a oradora, diz a Miriam. Pode, por favor, colocar a pergunta para os participantes em voz alta e chama. Você pode, por favor, colocar e colocar as perguntas na tela? Kenza, você pode, então, you can share your screen with partilhar a sua tela com as perguntas? Peço desculpa por essa modificação, diz a oradora, diz a Miriam. Sim, esta é a pergunta. Qual é o país africano que assinou, que mais assinou BLAs e MOUs? Sim, eu acho que está bom, Kenza, está bom assim. Agora o meu computador voltou a funcionar, diz a Miriam. Bom, então eu vou deixar esse slide. Se precisarem de mim, eu estou aqui, diz Hisham. Acho que vou conseguir, diz Miriam. Eu posso ler em voz alta. É muito simples. Qual é o país africano você acha que assinou mais BLAs ou MOUs, que mais assinou acordos bilaterais? Esta é a pergunta muito simples. Diz quem está. Não, já vimos a resposta. Não, tire, por favor. Yes, you're still sharing. Sim, você ainda está partilhando a tela.
Não queria colocar a resposta, bom, mas vamos ver quais são. Assim podemos ver se as pessoas estão prestando atenção ou não, porque de fato a resposta já apareceu na tela. É uma pergunta muito simples. Podemos ver a resposta também? Sim. Eu vejo a resposta sim. We saw, okay, well, yeah, I think people saw it. So it is indeed, that's okay. So we will work on the technology for next time. Nós temos que melhorar a nossa tecnologia. Temos que trabalhar nisso para a próxima vez. A resposta é o Sudão. O Sudão tem cerca de, pelo menos pelo que sabemos até agora, o Sudão tem cerca de 20 BLAs assinados, muitos com os países árabes, também com o norte da África, com a Líbia, e também países fora da África, incluindo o Vietnã e a Irlanda também. Eles foram muito ativos nesse setor e durante um longo período, e eu acho que pelo que nós sabemos, pois alguns já perguntou no começo, infelizmente muitos desses BLAs não são públicos e isso é difícil para estudar sem ter a informação exata sobre o número, mas voltando a essa pergunta, por que eles não são públicos? Por que esses acordos não são públicos, não são acessados por todos? Eu acho que eu não tenho uma resposta envolvendo para todos os países, mas é que as questões basicamente são, a primeira é que alguns desses acordos não necessariamente respeitam as boas práticas em termos de direitos dos trabalhadores migrantes, principalmente os governos com relação à competição entre o mercado formal e o informal. Este é um dos objetivos, e o outro objetivo é garantir a clareza dos acordos. Portanto, porque os países querem ter acesso a um determinado mercado de trabalho, eles aceitam condições que estão abaixo das normas internacionais e eles não querem que isso seja conhecido. Eu acredito também que não sejam necessariamente os argumentos e isto não inclui a consulta de muitos participantes, ou também, por exemplo, dos sindicatos, por exemplo. Desta maneira, eles são feitos em portas fechadas e por este motivo vem a faltar a transparência e vem a faltar, portanto, este elemento que portanto, porque não querem ser claros com relação a determinados direitos ou que por vezes não são mencionados. Às vezes realmente há este sentido de concorrência e quando vemos efetivamente o estado das coisas e os riscos também que isso comporta em termos de negociação dos direitos para terem acesso então a esses trabalhos e mercados de trabalho. Tenho uma pergunta antes de passar ao próximo slide. Uma questão que está muito ligada ao número de diferentes memorandos de entendimento. Bom, sabe que, e de acordos bilaterais, quando nós vimos isto com as outras regiões, nomeadamente em África, por exemplo, a questão das Filipinas, quando tem acordos também com memorandos de entendimento. Eu gostava aqui de comparar aqui com as outras regiões a nível mundial, por exemplo. Infelizmente eu não tenho aqui um número para lhe dar, mas eu diria que será, em termos de urgência, por exemplo, as Filipinas, talvez seja aquele com maior, que tenha o maior número de acordos. Já na década de 90 tem sido muito ativa as Filipinas para desenvolver acordos bilaterais com os Estados Árabes, mas também com outros países, nomeadamente com o Sudeste Asiático, mas não tenho um número para lhe dar. Talvez as Filipinas sejam realmente o número mais elevado.
Em termos de países de destino, eu diria que talvez tenham alguns países, como a Arábia Saudita, o Kuwait, a Jordânia, estão muito ativos relativamente aos acordos bilaterais. A França também tem vários, nomeadamente com os países da África, mas, mais uma vez, eu não tenho aqui um número específico para lhe dizer. Agora, o que eu sei é que na região africana, talvez a seguir ao Sudão, temos a Etiópia, que assinou pelo menos 6 acordos com os Estados Árabes e que já tem mais 3 em preparação, já prestes a finalizar. Desde 2016 houve a proclamação também do emprego além fronteiras, portanto, para requerer uma política de mão de obra migrante. E aqui vão então fazer um acordo bilateral para permitir efetivamente que os etíopes possam emigrar. E, portanto, têm estado muito ativos relativamente a estas questões das obrigações, etc. E depois também a questão da África do Sul, que também já tem tem vários acordos, mas eu vou tentar ver os números e depois posso dar-lhe só um breve comentário, só para a sua informação. Nós temos, como já lhe disse, temos outros participantes também sobre a migração e também um participante das Filipinas que afirmou que neste momento são 41 países, portanto são acordos estabelecidos com 41 países. O último foi agora também no mês passado. Ótimo. Eu tenho aqui alguma dificuldade em ver o bate-papo e os slides ao mesmo tempo, mas muito bem, 41 países para trabalhadores domésticos. Eu sei que realmente as Filipinas são muito dedicados, são muito ativos quanto a estes acordos e eu sei efetivamente que a OIT também está a fazê-lo com a Arábia Saudita para os trabalhadores domésticos com outras boas práticas. Portanto, direitos específicos também ligados que envolve também isto em termos de garantir a proteção laboral. Portanto, as Filipinas estão de facto na linha da frente nesse aspecto. 41 países realmente já nos dá uma ordem e com o Sudão, a Etiópia com 6, mas os números obviamente são bem menores em relação a, por exemplo, a Ásia, alguns países da Ásia, nomeadamente as Filipinas. Sri Lanka e Índia também são muito, muito ativos também relativamente a estes acordos, são cerca de 20 e poucos, mais ou menos. Portanto, muito obrigado. Talvez possamos ver agora a questão da África, a questão africana. Houve aqui, de facto, uma ponte e uma grande gama de acordos que foram estabelecidos pela OIT em 2015 por também um dos membros da OIT. No fundo, o que ele fez foi ver 132 acordos da região africana e fez uma avaliação também sobre esta questão. E em termos de número de acordos que foram analisados, aquilo que verificamos, aqui mais uma vez foram selecionados alguns e que estão agora disponíveis também para a OIT. E aqui vemos que há um aumento claro em termos de acordos bilaterais desde a década de 2000. Portanto, houve um pequeno aumento também na década de 90, mas a partir de 2000 realmente foi um aumento em termos das tendências. Vejamos agora o que é que acontece também na região SADC. Algumas investigações que foram feitas pela OIT estão aqui. Portanto, não hesitem se quiserem partilhar alguma coisa no bate-papo. Mas aquilo que nós vemos aqui é que há uma dinâmica muito semelhante àquilo que nós tínhamos a nível mundial. Esta primeira geração de acordos bilaterais começou na década de 20, com os primeiros acordos, depois passaram para os anos 70, uma segunda geração, depois já para o ano de 2000. Esta primeira geração, sobretudo, foi com a África do Sul, com país de destino,
para garantir o trabalho para o setor mineiro e também para a agricultura. A África do Sul, que assinou com Lesoto, Botsuana, Suazilândia, Moçambique também, que havia um acordo inclusive com Portugal na altura, e o Malawi. Ora, estes acordos bilaterais não se referem especificamente aos direitos dos trabalhadores migrantes. São várias mobilidades dos movimentos entre fronteiras, portanto, realmente são muito amplos enquanto acordos. Depois temos uma segunda geração, que vai até meio do ano 2000. Vemos isto também na Europa. É uma tendência para memorandos de entendimento e também para acordos de cooperação mais alargados. Normalmente incluem questões como migração, também sobre a recolha de dados, sobre estatísticas de emprego, capacitação sobre migração laboral, luta contra o tráfico humano. Portanto, todo um conjunto de questões que também dizem respeito a isto, nomeadamente a questão da cooperação. Há um acordo, por exemplo, entre a África do Sul e Tanzânia, desde 2007. Vemos que há uma melhoria em termos de proteção social dos trabalhadores. Aqui, desde os anos 60, 70, houve uma renegociação a partir do ano 2000. A África do Sul também viu que alguns já não eram válidos e, portanto, teve que reanalisar alguns desses acordos e assinou outros memorandos de entendimento, como, por exemplo, este acordo de 2013, com as questões da segurança social, a questão dos acidentes de trabalho, compensações, casos jurídicos, etc. Portanto, são estes, de facto, que tentaram fazer as coisas. Alguns dos acordos agora entre a SADC e países terceiros, aqui são objetivos múltiplos. Portanto, há aqui 3 principais. Dentro de um acordo, podemos ter depois vários sub-objetivos. Aqui eu não tive muita informação. Há acordos que realmente se centram sobre responder à procura de mão de obra altamente qualificada em setores específicos, como na saúde, técnicos, engenheiros. Um exemplo de acordo foi entre a África do Sul e Cuba. Há um outro conjunto de acordos em torno desta questão do trabalho seguro, de baixo nível, neste caso, mas garantir a proteção dos direitos dos trabalhadores migrantes e do seu bem-estar. E, portanto, enquanto que os outros acordos tentam ver realmente como é que podem melhorar e controlar o recrutamento e as boas práticas. Temos aqui o exemplo, por exemplo, entre Madagascar e o Líbano e as Ilhas Seychelles e o Sri Lanka. E depois temos um terceiro, que é efetivamente sobre a promoção entre ligações culturais e políticas, países coloniais, por exemplo, que tentam promover agora essas ligações culturais, políticas, desenvolvimento económico entre esses países. Portanto, há acordos entre países, por exemplo, europeus e também alguns países da África, França, com países também africanos. E, portanto, aqui temos muitas vezes, por exemplo, os trabalhadores que vêm receber formação à França. São estes alguns dos objetivos e sub-objetivos. Passando àquilo que a OIT já tinha feito em 2017, analisando agora onde são os pontos fracos, nomeadamente para os acordos bilaterais e os memorandos de entendimento em África, o que é que falta? Bom, vários aspectos-chave foram detectados e mencionados, com algumas lacunas também. E
Perante essas lacunas, vemos a questão da discriminação de género, portanto, garantir efetivamente que há cláusulas que protegem as mulheres, por exemplo, contra a violência de género, que responda também às necessidades dessas mulheres, especificamente. O diálogo social para garantir que existe consulta, parceiros sociais no seio do desenvolvimento e também para a criação desses acordos bilaterais. A questão também de medidas de proteção salarial, garantir que quando os salários não são pagos atempadamente. A supervisão também das condições de vida e condições de trabalho. Aqui para os inspectores de trabalho, garantir efetivamente que estas condições estão adequadas. A proteção também dos documentos de viagem e de identificação, garantir que os trabalhadores migrantes guardem na sua posse os seus documentos, o seu passaporte e que possam sair do país quando o desejarem. E isto é um grande problema, muitas vezes, com os acordos com os países árabes, nomeadamente. Eu não vou passar muito tempo a falar sobre isto, mas é um sistema completamente diferente, em que o empregador pode realmente reter a documentação do trabalhador ou confiscar esses documentos e torna-se muito difícil depois para o migrante sair do país. A reconhecimento também das competências, garantir efetivamente que os migrantes estão, de facto, reconhecidos em função das suas competências e garantir que essas competências que foram também conquistadas no país de destino possam depois ser transferidas para o seu país de origem. Segurança social, benefícios de saúde. Muitos países de destino continua a haver barreiras para ter acesso à segurança social para esses trabalhadores migrantes. Já falaram muito sobre isto esta manhã. E depois, os mecanismos de queixas. O que é que os migrantes podem fazer se encontrarem perante uma situação jurídica com um empregador ou o contrato não está a ser respeitado, etc. Portanto, são questões que muitas vezes estão também em cima da mesa de negociações. Há aqui várias perguntas no slide. Não sei se preferes que eu vá até ao final da minha apresentação. Is that okay? No, you have, it's on Zoom. I did end slideshow. No, but that's that's okay. Now it's okay. And then let me find the okay. I have it here. 2 seconds, just the time I find it on my computer. Dê-me só um segundo para encontrar as coisas aqui no computador, diz a oradora. Yeah, I have it. Sorry. Okay. Kenza, do you confirm you see my screen? Consegue ver, Kenza? Consegue ver o meu ecrã? Ok. So I will just move to the right questions because that was. Vamos passar para as perguntas The next one is the one que são was the country, and as pertinentes aqui. Penso que uma delas era sobre os países. exactly, and that is right. That's the right answer. The right question. Esta é a pergunta certa, ok. So, shall I read it out? Yeah, maybe just if you can read the questions and. Talvez possa ler as perguntas em voz alta e vamos dar algum tempo aos participantes para que possam responder. So thanks, Miriam. Sorry to all, I'm not very. Eu peço desculpa, diz a oradora, ainda não estou habituada a toda esta tecnologia. So now what I propose is a short exercise. Muito bem, é um pequeno exercício que vamos fazer agora What I have taken is a few. e, no fundo, aquilo que eu fiz foi pegar em algumas questões de diferentes acordos bilaterais e
memorandos de entendimento, a questão é saber como é que nós podemos melhorar o texto e fazer com que ele seja melhor. Ora, a primeira pergunta, portanto, o texto sobre esta aqui tem a ver os custos ligados aos recrutamentos do trabalhador migrante devem ser partilhados pelo empregador e pelo trabalhador migrante em partes iguais. Como é que nós podemos melhorar este texto? 3 opções. Não, estas taxas de recrutamento ou custos relacionados devem ser suportados diretamente ou indiretamente ou no todo pelo trabalhador migrante. Segunda opção, só os custos de recrutamento incorridos pelo país de origem antes da partida devem ser cobertos pelo trabalhador migrante. Portanto, aqui os testes, por exemplo, custos ou as taxas para as agências, etc. Outros custos, eventualmente, que nesse caso serão pagos pelo empregador. E a terceira é o empregador deve, portanto, pagar os custos de recrutamento ou qualquer outro custo que o trabalhador tenha incorrido. Portanto, o primeiro é não, deve ser para o migrante, o segundo deve ser metade-metade e o terceiro é o empregador, é que tem que pagar essas despesas. Pronto, são 3 opções, no fundo, para responder a esta questão. E só há uma resposta, só há uma opção. Muito bem, só podem escolher uma opção. Eu vejo aqui que os números... são o número das pessoas que estão a responder, exatamente. Agora temos 22%, por exemplo. São as respostas dadas. Alguns participantes estão a responder também no chat, portanto, no bate-papo. Eu vou ter que dar aqui realmente algum tempo para as pessoas poderem pensar e responder. Já tiveram também a vossa sessão sobre recrutamento ontem, não foi? Exatamente. So we will see if one of the key message of the session. Vamos ver realmente a mensagem-chave desta sessão, se realmente foi entendido pelos nossos participantes, se toda a gente entendeu bem. I don't see too many more additions to Muito bem. Não parece que haja muito mais respostas. Sim, podes partilhar a resposta certa, Miriam. De facto, é a primeira. Nenhuma taxa de recrutamento ou custos relacionados devem ser suportados pelo trabalhador migrante, direto ou indiretamente. Portanto, é realmente a mensagem-chave aqui para as iniciativas de recrutamento justo por parte da OIT. Estas taxas de recrutamento devem ser suportadas pelo empregador ou pelo governo, mas nunca pelo trabalhador migrante. Infelizmente, o que acontece... infelizmente já falaram sobre isto e não vou passar muito tempo sobre isto, é que estas taxas de recrutamento normalmente são até cobradas 2 vezes para aqueles que muitas vezes vêm para o país de destino com uma dívida já muito acumulada em termos de taxas a pagar ou para obter o trabalho ou também para os documentos de preparação, vistos, etc. Portanto, estes custos realmente são muito, muito elevados também para o trabalhador. O que dificulta também a vida dos migrantes quando chegam ao país. De facto, são honorários de recrutamento muito altos e o que eles fazem é deduzir depois no salário até pagarem a totalidade. E isto, de facto, não é ou não está de acordo com as normas do recrutamento justo. A Convenção 97 também mostra exatamente isso. Muito bem, se não há perguntas, então talvez possamos passar à
próxima, portanto, os contratos. Ora, nesta pergunta, estamos a ver o que é que está incluído num acordo bilateral ou num memorando de entendimento. A pergunta, ou o texto que foi apresentado, diz o seguinte: o contrato de emprego deve ser acordado mutuamente entre o empregador e o trabalhador e deve ter em conta a legislação ou as legislações de ambos os países. Ora, como é que nós podemos melhorar este texto? Tem aqui duas respostas, ou na verdade três até. A primeira opção, o contrato individual deve ser baseado num contrato modelo definido pelas partes e em linha com as normas da OIT ratificadas, os princípios fundamentais e os direitos de trabalho. Portanto, em vez de ter realmente a parte individual, cada um a negociar. O segundo é que o contrato de emprego deve ser traduzido na língua que o migrante compreenda. E o terceiro, o contrato de emprego deve ser acordado entre a agência de recrutamento e o empregador. Portanto, não entre o trabalhador e o empregador, mas sim a agência de recrutamento. Vou-vos dar mais alguns instantes para, então, refletirem e responderem. A privatização também, a exploração dos migrantes. É verdade que, de facto, a questão do recrutamento é muito complexa. Há práticas que são muito injustas, muitos casos de abuso, de exploração, que começa logo desde o processo, do início do processo de recrutamento. Vejo aqui preferências para a opção número 1 e 2, as percentagens maiores. Talvez possamos mostrar as respostas, ou a resposta. Yes. I think in that case, Kenza, I think I didn't include the options of seeing the right answer. Bom, eu na verdade aqui não pus as opções como sendo a boa resposta. Sim, eu posso comentar. Ora, a maior parte de vós está de acordo que é a primeira opção, que, de facto, as duas opções, a 1 e a 2, estão corretas, em que nós temos um contrato individual definido por ambas as partes, neste caso o país de origem e de destino, desenvolvido também com um contrato modelo com as normas da OIT, normas ratificadas e os princípios fundamentais, direitos de trabalho, para garantir que, de facto, os trabalhadores possam realmente ter esse contrato. Muito bem. Depois, muitas vezes o trabalhador aqui está numa posição muito limitada de poder negociar relativamente a estes contratos e, portanto, deixa nas mãos deles para negociarem esse contrato ao empregador e, portanto, torna-se difícil para o trabalhador migrante. E quanto à segunda opção, é a questão, de facto, do contrato ser traduzido na língua que o trabalhador compreenda. Pode parecer óbvio, porque antes, obviamente, para assinar um contrato, o trabalhador tem que entender o que está lá escrito, as cláusulas que estão lá. Mas, infelizmente, muitas vezes, os migrantes são forçados a assinar alguma coisa que nem sequer tem tradução ou um intérprete para ajudar a comunicação. A terceira hipótese, entre a agência de recrutamento e o empregador, não pode ser. Não se pode delegar à agência de recrutamento porque a agência tem os seus próprios interesses de negócio e, portanto, não é uma boa ideia, de facto, deixá-los negociar isso em nome do trabalhador. Mas isso, mais uma vez, infelizmente, acontece. Muito bem. A questão agora também das disputas. Aqui tem a resposta certa. Ora, no caso de litígio, de disputa litígio entre o empregador e o trabalhador, ambas as partes contratuantes têm que chegar a uma resolução amigável. Tem o trabalhador do seu país de destino, por um determinado motivo, há um litígio, pode haver várias interpretações do contrato, ou algumas mudanças também do contrato, coisas que não foram mencionadas no contrato e que obrigam o trabalhador a fazer. Talvez nem tenha havido contrato. Enfim, há todo um conjunto de realidades possíveis, não é? E
aqui, realmente, esta questão da resolução, da solução amigável é importante, tanto para os acordos bilaterais como também para os memorandos de entendimento. Aqui temos 3 opções. Já estou a ver que os grupos já estão a responder, as pessoas estão a responder. A primeira opção, os trabalhadores devem ter acesso à ajuda jurídica, assistência e serviços se necessário. A segunda opção, os trabalhadores migrantes devem ter acesso também a um mecanismo de queixa por um terceiro, uma terceira parte neutra. E a terceira é tentar remover. Nós estamos com barulho de fundo. Sorry, Kendra, please unmute yourself to Okay, mute. sure. Thank you. Okay, I'll give it another minute or two till we've had so far around 30-something respondents, so wait till maybe just a few more people can respond. Okay. Quite a good number of responses. So Miriam, do you want to show the correct answers? Yes, I'm starting to think I made this too easy for you. You're all doing very well. Indeed, I mean, I guess it's a bit of an obvious one. So migrant workers should have access to legal aid, assistance, and services needed. That's really important. And when we think about assistance and services, we can think of things like, of basically free or affordable legal assistance, but also services like translation or interpretation services if there should be a reason to go to a court or other sort of dispute resolution mechanism. And then the second one. Kenza, I just would like to stop for a second. I think we're having problems with the Portuguese again. Estamos aparentemente com algum problema na tradução portuguesa. Agora já devem estar a ouvir. It looks like it's working now, so let's try agora again. está a funcionar, portanto vamos continuar. Muito bem. Já estamos agora com o som. A parte técnica está resolvida, mas a primeira resposta é exatamente essa. A segunda também, trabalhadores que possam efetivamente ter acesso também aos mecanismos de queixa. E, portanto, aqui, mais uma vez, tem a ver efetivamente com uma dinâmica entre o empregador e o trabalhador. Muitas vezes, o trabalhador vai se basear muito sobre o próprio empregador e, portanto, nós não podemos assumir que possa haver uma solução amigável. E, portanto, é algo um pouco naivo, de facto. E, portanto, tem que haver mecanismos realmente em que as pessoas possam, o trabalhador, neste caso, tenha acesso sem represálias e que o próprio trabalhador possa apresentar a sua queixa, se for o caso. Portanto, tem que haver aqui realmente um mecanismo que seja neutro, um mecanismo terceiro para a apresentação de queixas por parte do trabalhador. Terceira opção, aqui o mecanismo pode ser realmente descrito nos contratos de emprego, mas é importante aqui, mais uma vez, que não necessariamente prevê as condições de trabalho e aqui, mais uma vez, os acordos, etc., são bem... Saber qual é o país de destino e de origem. No fundo, querem mostrar que podem também facilitar o acesso. Portanto, é importante que, efetivamente, isto exista tanto no acordo bilateral como também no memorando de entendimento. Muito bem, se não há mais perguntas, vamos passar então talvez à última pergunta. Yes, Kenza, I will, sorry, just here it is. Okay. Okay, so this last one is about basically about. Este último slide é sobre realmente esta parte também em termos de acordo. Portanto, assinamos um acordo e temos de saber como é que vai ser monitorizado e, no fundo, seguido. Aquilo que é feito é ver, efetivamente, as diferentes partes dos países
O que é que vão utilizar? Canais diplomáticos para garantir que efetivamente o acordo está a ser bem aplicado. Como é que nós podemos melhorar este texto? So one way to improve could be to specify that a joint committee will be created with officials of the two signatory parties, so the countries of origin and destination. Aqui também a parte de destino. Tentar efetivamente especificar se pode haver ambas as partes aqui, portanto, especificar se pode haver um comitê conjunto para criar com os oficiais para ambas as partes assinatárias. Segunda hipótese, efetivamente, é saber se pode haver um terceiro Estado neutro, neste caso, para monitorizar o acordo. E a terceira hipótese é definir, efetivamente, estas opções. Okay, so we have, Então, vamos ver. Já temos quase todas as respostas. Temos cerca de 40 respostas. Podemos ficar por aqui. Muito bem. Vamos ver agora as respostas certas. Sim, as duas perguntas, melhor sim, especificar que existe um acordo claramente que vai ser criado, portanto, definir com clareza das duas partes, e também, um passo à frente, definir também as funções. Então, isto sim, isso realmente os termos de referência, indicando quais são as possibilidades, e indicando, basicamente, a frequência dos encontros, onde serão realizadas essas reuniões. Quanto maiores forem as definições, as especificações, os esclarecimentos, fica mais fácil, porque assim temos, por exemplo, indicações quanto aos canais, indicações relativas a todos os detalhes, portanto, se vai ter por exemplo, o comitê raramente se encontrou, portanto, a OIT tem algumas publicações sobre termos para os comitês reunidos, e nesse caso, seria útil dar uma olhada. Eu posso indicar, se vocês quiserem, eu posso indicar a minha opinião, que na região SADC já tem comitês para tratar da questão da migração laboral. Em alguns países não necessariamente tratam questões relativas à migração laboral e os problemas da migração laboral, mas já se formaram e já são muito úteis para se atualizarem quanto aos acordos que foram feitos. Bom, assim, sim, pelo menos eu queria dizer algo apenas sobre os terceiros, as terceiras partes. É algo que não é sempre que deve ser necessariamente negativo fazer, mas não é uma prática padrão, né? Portanto, se eu tenho duas partes, duas posições, com dois países, já é difícil colocar dois países no acordo bilateral, inserir uma terceira parte, um terceiro país, eu creio que criaria apenas dificuldades logísticas, e também os BLAs, os acordos, se baseiam na lógica de partilhar responsabilidades, e portanto, envolver um terceiro país talvez não teria muito sentido, porque o caminho traçado pelos acordos bilaterais, portanto, é justamente bilaterais, portanto, e há também um aspecto que é importante, que é a monitoração do andamento do contrato. Bom, acho que cheguei a... Bom, vamos tirar dos slides das perguntas. Sim, agora eu vou partilhar, então, a minha tela. Muito bem, todos estamos vendo, muito bem, sim, sim. Okay. Cheguei, então, ao slide. Bom,
Apenas algumas palavras finais sobre a complementação, portanto. Esta imagem aqui é um longo caminho que ainda temos para o BLA. Bom, eu acho que muitos países já estão, depois de tantos anos de negociação e debates, estão chegando lá, já é algo, mas é claro que ainda temos o próximo passo, que é a implementação. Pôr em prática, portanto, alguns elementos, a implementação desses acordos. E primeiro é que a maior parte dos acordos bilaterais tem um quadro muito geral. O que nós precisamos agora, medidas concretas para levar essas medidas na prática, para que possam ser colocadas em prática, para não se trata apenas de assinar, pois a assinatura de um contrato não é suficiente. E eu queria dar um exemplo prático sobre isso. Entre as boas práticas, temos garantir que os migrantes tenham acesso à justiça e o mecanismo de justiça de modo geral. Portanto, na prática, isso significa o quê? Que os países devem pensar em como fazer com que isso possa acontecer, como, portanto, uma representação legal que seja acessível em termos, inclusive, econômicos para o trabalhador. O migrante, muitas vezes, o migrante vive no local de trabalho, portanto, e muitas vezes ele não pode se afastar do local de trabalho para tomar medidas legais, portanto, são alguns detalhes que devem ser ainda burilados, elaborados na implementação desses aspectos, que é importante, portanto, levar adiante. E é por isso que a consulta é tão importante, o contato com as organizações de empregadores, organização de trabalhadores, da sociedade civil, para fazer com que as coisas aconteçam. Esse é o ponto mais importante. Outra razão que vai para sair do geral para elementos mais concretos é que a implementação é muito importante e a monitoração também é muito importante, porque os contratos geralmente atuam em questões políticas e contextos econômicos e políticos diferentes, que também são muito mutáveis. Isso pode ser influenciar, portanto, as prioridades dos países, criando assim novos desafios e novas oportunidades. Portanto, o mercado de trabalho do país de destino pode sofrer uma mudança radical e isso vai ter naturalmente uma repercussão na atuação do contrato. Portanto, a demanda, a oferta, alguns setores que evoluem mais rapidamente do que outros. Podemos que pensar também, por exemplo, a questão do Covid-19, por exemplo, que mexeu e impactou todos os setores do mercado de trabalho. Portanto, a monitoração desses acordos é essencial, inclusive para poder adaptá-los. A terceiro elemento que eu acho importante não esquecer com relação à implementação, que a política vai influenciar muito quando se trata de acordos bilaterais ou BLAs. Questões técnicas, financeiras e de recursos humanos são temas políticos e requerem uma coordenação entre ministérios, relações exteriores, Ministério do Trabalho, que tem visões muito diferentes quanto às prioridades na negociação de um acordo BLA, portanto, também através de países, de áreas geográficas diferentes também, portanto, monitorar é importante, lembrando que os acordos requerem uma vontade política para que sejam, de fato, implementados corretamente e que se transformem, de fato, em realidades, pois eu vejo que um acordo é assinado e depois fica de lado, fica na gaveta, e isso não vai ter uma incidência positiva na vida do migrante. Bom, com relação às limitações dos BLMAs da prática, uma das limitações que nós vimos fazendo a pesquisa na OIT é que algumas questões chaves ainda não foram resolvidas.
A questão dos recursos dedicados para a implementação e para o acompanhamento, é preciso ter um orçamento para isso, a consultoria preparado para fazer um acompanhamento, e muitas vezes não há um mecanismo de revisão ou reavaliação dos acordos. Normalmente eles são renovados automaticamente, sem que seja feito nenhum tipo de adaptação à realidade. Pouco cumprimento dos termos contratuais e isso pode ser resolvido, sim, através, por exemplo, das inspeções laborais, é um exemplo apenas. A promoção do cumprimento das normas, por exemplo, no campo da discriminação entre trabalhadores nacionais e trabalhadores estrangeiros, e esses BLMAs têm que tratar, portanto, no país de destino, tem que dar um salário diferente, salários diferentes, por exemplo, a questão dos salários diferentes, que sem nenhum critério objetivo, baseado apenas na nacionalidade. Este poderia ser considerado um ato de discriminação. Depois, a falta de transparência, a falta de comunicação, é inútil de indicar regulamentações, regras, ou de recrutamento, ou direitos dos migrantes, dos empregadores, dos empregados, agências, etc., se não houver transparência, porque, de fato, acontecem coisas que ninguém sabe. Bom, então, por que nós temos esses tipos de barreiras? Algumas causas principais. Primeiro, é uma realidade que, muitas vezes, o poder contratual é desigual entre os países de origem e os países de destino. Muitas vezes, os países de origem são países, às vezes, sem recursos, e desta maneira, portanto, muitas vezes não põem na mesa, de fato, as exigências que gostariam de pôr para não perder a oportunidade, portanto, poder de negociação desigual entre os países, portanto, falta de coordenação, divergência entre as prioridades dos ministérios. Muitas vezes se segue adiante sem pensar se estão em harmonia com políticas da migração, mas também políticas de desenvolvimento de formação, educação, políticas de emprego. Portanto, os trabalhadores que provêm de outros países muitas vezes não seguem esses programas de formação, por exemplo, apenas também a falta de consulta, portanto, falta de dados também. Portanto, falta de dados é outro ponto. Dados sobre os fluxos migratórios é muito importante para poder avaliar o impacto do BLMA, se nós não tivermos dados para fazer essas avaliações. É muito difícil avaliar sem dados, portanto, como eu disse, a vontade política, como eu já falei, a falta de vontade política, e também as lacunas na inspeção laboral, ou leis trabalhistas, ou leis laborais. Muitas vezes faltam meios para uma correta inspeção laboral. Então, o que nós vemos exemplos de BLMAs que não estão de acordo com as leis locais. As leis trabalhistas não sempre abrangem setores, de alguns setores, por exemplo, os trabalhadores domésticos e os trabalhadores no campo da agricultura também, os migrantes. Enquanto os trabalhadores migrantes não estiverem no quadro das leis nacionais, vai ser difícil. Sinto tem um ruído forte. So ensuring that there are tangible changes to policies. Portanto,
Se, se não houver a vontade política, se não houver políticas de recrutamento corretas e abrangidas pela lei laboral, os esforços serão vãos. Bom, tendo visto os lados negativos, vamos ver agora algumas dicas, algumas indicações para poder seguir em frente, para que os acordos bilaterais com os trabalhadores migrantes sejam úteis para promover os direitos dos trabalhadores migrantes. Já mencionamos a transparência ampla difusão da transparência. Divulgar os textos desses contratos nos sites para que sejam disponíveis, para que sejam vistos, de qualquer forma estejam à disposição de todos aqueles que precisarem ou quiserem. Um processo de inclusão, este é um ponto fundamental. A implementação, monitoração, garantir que as organizações de trabalhadores, empregadores e a organização civil estejam incluídas, portanto, uma participação tripartida no processo de inclusão, demarcação de responsabilidades muito clara, definir como e o que, de formação de comitês, garantir a coerência e também garantir a monitoração e o acompanhamento dos contratos. E eu acho que seria interessante investir na monitoração, criar adidos laborais, como existem os adidos culturais, uma representação diplomática também, é um ponto, o apoio do consulado ou da embaixada. Mais uma vez, as políticas para migração existam e sejam cumpridas e sejam acompanhadas e seja feito uma inspeção, um controle com relação ao cumprimento de tais leis e com relação ao que aprendemos com a Covid, portanto, tratar com a crise de maneira bilateral, porque questões que até agora foram negligenciadas. Eu acho que cheguei ao final, então apenas este último slide com alguns poucos exemplos de pesquisas no campo da BLMA, portanto, acordos bilaterais com trabalhadores migrantes, diretrizes, ferramentas, guias. Temos aqui elementos ou as normas nas Nações Unidas com relação aos BLMAs, saindo agora em março de 2021, a revisão global da Convenção 144 da OIT, abrangendo questões do BLAs e do MOUs também. E também guia para cada uma das etapas da assinatura de um contrato BLA, que saiu em junho do ano passado. Vocês têm o link para esses. E também eu queria mencionar que o projeto SAM, a minha colega Glória, ela também vai colocar ela vai falar com vocês sobre isso. Eu tenho a impressão que há uma palestra dela prevista para isso, sobre o acompanhamento dos contratos BLA. Se o país estiver desenvolvendo um contrato de BLA e quiser partilhar o esboço com a OIT, portanto, o esboço de lei para submeter aos técnicos, para receber sugestões ou comentários, isso também vai dar a possibilidade de melhorar o texto do contrato de BLA, do acordo BLA. E se vocês sabem alguma coisa, se vocês têm em mãos algum rascunho, algum tipo de esboço, vocês podem se dirigir ao escritório da OIT nos seus países e submeter. Bom, eu acho que é tudo. Sim. Eu, de fato, não acompanhei a caixa de bate-papo, eu não vi todos os comentários e perguntas. Eu acho que ainda temos alguns minutos para... Bom, eu estive acompanhando aqui o grupo de bate-papo e nós temos alguns minutos para
para os participantes que queiram fazer perguntas, porém, repetindo, basicamente, temos algumas questões técnicas e uma questão mais ampla. Então, a minha sugestão é que vamos começar com as perguntas técnicas, pois são mais curtas. A primeira está relacionada com a migração global, neste caso, que existe um protocolo, existe um acordo bilateral, o que temos, como poderíamos classificar esse acordo. Uma outra questão técnica está relacionada a acordos entre União e União com relação aos trabalhadores migrantes. Portanto, você poderia falar um pouco a respeito disso, e alguns participantes também perguntaram modelos de acordos bilaterais, como poderiam ser disponibilizados como referência. Estas são as perguntas mais técnicas, e podemos começar então com essa resposta? Sim, claro. Muito obrigada por essas perguntas. Portanto, são perguntas importantes com relação a essa questão sobre a migração global. The Global Compact is a different. O Global Compact é um tipo de acordo, é um acordo em vários níveis, e o Global Compact é mais do que isso. Portanto, o nível mais alto a ser atingido é o nível político, e a OIT está muito em elaborar textos que vão fazer parte deste acordo do Global Compact, como já mencionei nos meus slides, para garantir que incentiva os países a melhorar e a complementar os acordos de BLA, portanto, os acordos bilaterais. Porém, o Global Compact tem mais a ver com a política e está mais ligado ao comércio internacional, mais do que diretamente envolvidos com os acordos bilaterais. Out of the 29, different clauses, you have at least 20 something that are still completely relevant today. So Aqui podemos ver que algumas coisas são mais pertinentes do que outras. Existe também um acordo que é uma boa prática também entre o Nepal e a Jordânia, que tem de facto também aqui alguns direitos, cláusulas sobre direitos. Filipinas, Arábia Saudita também, falei há pouco. Portanto, tudo isto pode ser visto online. Eu próprio vou colocar aqui o link para que depois possam aceder a esses documentos. Já em 2014, 2015, a OIT também lançou alguns desses documentos e, portanto, podem ter acesso na página internet da OIT. Não sei outros acordos e gostava de vos dar alguns exemplos concretos sobre alguns desses acordos bilaterais com algumas cláusulas boas, menos boas. O que é preciso saber é que são realmente acordos de negociação e, portanto, os países de destino muitas vezes têm aqui prioridades divergentes. É difícil dizer-se que este ou aquele acordo que é o ideal, mas se quiserem eu posso colocar também um link, que é um repositório, no fundo, de diferentes acordos bilaterais para que possam consultar. E acrescentar também que quando vemos esta matéria, há várias cláusulas depois para cada uma das áreas-chave, por exemplo, sobre as condições de trabalho, proteção salarial. Basta clicar e aí podem ter realmente um texto daquilo que pode ser feito. Portanto, são diferentes acordos bilaterais. Vale a pena ver.
Acordos sindicato-sindicato. Eu acho que você já tem um exemplo. Acordos entre os sindicatos de Madagascar e Líbano, recentemente, para os direitos dos trabalhadores domésticos. Mas eu vou tentar ver da minha parte para ver se temos alguns exemplos e depois poderei postá-los depois na vossa plataforma para que tenham alguns exemplos. Temos também a rede dos sindicatos do Mediterrâneo, que cobre vários países em ambas as partes do Mediterrâneo. África Leste, neste caso, e também muitas cooperações feitas para fortalecer a capacitação dos sindicatos para fornecer serviços e proteção aos trabalhadores. Talvez eu possa colocar isso também na plataforma. E é tudo. Thank you very much, Kenta. We have another more precise question here that somehow links up with the previous one. That's what's the recommended level of Qual é o participation nível de recomendação and other social partners? tripartite e parceiros sociais também nestes acordos bilaterais? É uma boa pergunta. Aqui, novamente, a teoria e a prática são diferentes. É difícil encontrar-se bons exemplos fiáveis de parceiros sociais ou de parcerias sociais para o desenvolvimento desses acordos. Aquilo que a OIT recomenda, primeira fase em que o país quer entrar num acordo bilateral, fazer-se uma avaliação preliminar, ver a dinâmica da migração laboral, os direitos. Nessa avaliação preliminar, que é uma fase preparatória do acordo, é importante implicar os sindicatos, porque de facto são eles que percebem a situação dos trabalhadores e do empregador, neste caso, no terreno. Nessa avaliação é importante. Depois, criar também, elaborar também um memorando de entendimento entre o Comitê Ministerial, que terá os diferentes CEOs, por exemplo, e outros membros também. Nesta negociação, normalmente é governo para governo, os parceiros não são convidados, mas é de facto uma fase preparatória e depois há a fase da monitorização. Garantir que há análise, avaliação, atualizações e que os sindicatos sejam consultados. Ver se há mudanças no terreno, etc. Para que estejam depois envolvidos também nesse processo. Okay, perfect. I think we can now move to the last question that's more. Vamos passar à última pergunta, que é um pouco mais global. Muitos falam em ceticismo, da forma até que ponto é que é útil esses acordos bilaterais para os migrantes, para os trabalhadores migrantes. Nós vimos no seu slide, falou sobre as lacunas, o muito que ainda tem que ser feito. Talvez pudesse falar com umas palavras de otimismo, dizendo que, apesar das limitações, porquê é que os acordos bilaterais continuam a ser uma ferramenta importante e que tem também um impacto na vida dos nossos migrantes nesta fase. Obrigado, Fernando, por esta última questão. É, de facto, eu peço desculpa pelo meu pessimismo, mas os acordos bilaterais são a melhor ferramenta, de facto, que nós temos, por enquanto, para melhorar. Partilhar responsabilidades é muito importante. Os acordos podem abrir caminhos para o mercado de trabalho. Vemos isso em países africanos,
tendo um acordo bilateral entre um país como a Uganda, a Etiópia e um país da Arábia Saudita, pode abrir vias para a migração legal no país de destino. Coisas que não estavam feitas no passado e que não estavam realmente canais regulares. Portanto, a migração feita de forma regulamentada. O impacto que isso possa ter sobre os trabalhadores migrantes vai depender até que ponto é que a implementação está a ser tomada seriamente. Pegamos nas Filipinas, que investiu em muitos serviços, significa que se houver um trabalhador em dificuldades ou em litígio, pode recorrer a uma consulta, por exemplo, de advogados para assistência jurídica. Isto pode ser muito importante, de tal forma que o trabalhador sabe onde ir bater à porta. É uma outra forma concreta dos acordos bilaterais. Alguns países têm também serviços para verificar os contratos. Um contrato de trabalho que vai ser assinado antes de deixar o país de origem e vai haver uma verificação, muitas vezes, pelo próprio Ministério do Trabalho, no país de destino, mas também com serviços consulares, à chegada do trabalhador para garantir que o contrato está realmente correto e que está a ser aplicado corretamente. E que está a ser respeitado como tinha sido assinado inicialmente, porque muitas vezes há substituições de contratos em que o migrante não assinou esse contrato, chega ao seu país de destino, substituíram por outro. Portanto, tudo isto é muito importante. Quanto aos documentos de identificação, garantir que os trabalhadores têm direito a guardar os seus vistos, os seus passaportes, é algo fundamental que pode ser feito também através do acordo bilateral. Mas é importante garantir, efetivamente, que tudo isto é feito também para os trabalhadores junto dos seus empregadores. Há muito para fazer, é verdade, mas há boas práticas, nomeadamente, como eu já disse, da Ásia com as Filipinas e também com os Estados Árabes. Dizer apenas que do país de destino, o Qatar pediu também ajuda à OIT. Portanto, vemos que há países que pegam nessas iniciativas para garantir que se respeitam os direitos dos trabalhadores migrantes, o que alivia também o fardo do país de origem. O Qatar também está a trabalhar agora num contrato modelo de emprego, juntamente com a OIT. E depois tem a ver com a implementação e monitorização, em termos de recursos também. Thank you very much, Kenza. Maybe we have some final announcements. Temos alguns anúncios finais, mas talvez a Miriam queira acrescentar alguma coisa à discussão. Alguma coisa que não tínhamos abordado, que queiras acrescentar, Miriam, antes de passarmos aos anúncios? Fernando, do you hear me? Yes, yes. Ok. Je vais parler en français, juste aussi pour mettre un peu de... Vou também agora falar em francês, até para equilibrar um pouco os idiomas, até porque a sessão foi praticamente anglófona. J'ai pas bien entendu. La dernière question, elle était adressée à Kenza, non? C'est ça? Oui, exatamente. Alors, c'est seulement pour vérifier. Sim, no fundo era só para verificar
Se da tua parte, Miriam, se queres acrescentar alguma coisa que não tenha sido abordada, algo que consideres importante para considerações finais. Kenza, est-ce que par hasard est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ou Não sei se a Kenza quer acrescentar alguma coisa. si c'est le cas, je t'en prie, hein, prends la parole. Mais Non, sinon, je vais de l'avant. Parfait, Vas-y. parfait. Alors, je crois qu'on peut alors passer pour les annonces Muito bem, finales. se não há mais nada, então podemos passar aos anúncios finais antes de concluirmos a nossa sessão. D'accord. Alors, juste en fait, si je peux me permettre, je vais rebondir sur, par rapport notamment, Fernando, à la question, effectivement. Gostava de voltar à questão, a esta última questão que tu mencionaste sobre o facto de os participantes estarem um pouco negativos em relação aos acordos bilaterais, um pouco pessimistas. Eu acho que realmente a Kenza mostrou efetivamente que eles são importantes, são um instrumento importante. Muitas coisas que têm que ser feitas ainda, mas que, no fundo, ainda há uma luz ao fundo do túnel. Eu lembro-me de um texto que foi escrito pelo Pierre Passier-Carrat sobre o protocolo, portanto, o memorando de entendimento, em que se dizia que alguma coisa é melhor do que nada. Não sei se estás de acordo comigo, Kenza, mas acho que é algo que temos que lembrar, ou seja, não são instrumentos perfeitos. É verdade que há muitos desafios na implementação, mas continuam a ser instrumentos úteis para a proteção dos direitos dos trabalhadores migrantes. Portanto, alguma coisa é melhor do que nada. E julgo que é alguma coisa que temos de ter em conta, sobretudo quando falamos da negociação ou da criação de acordos bilaterais ou de memorandos de entendimento. Um último aspecto que nós não falamos muito aqui, porque não tivemos muito tempo, as diferenças de poder de negociação que pode existir entre ambos os partidos. Neste caso, o país de origem e o de destino. Há um desequilíbrio, às vezes, dos poderes na negociação, de acordo entre ambos os países. Isto é importante. É importante reforçar esta capacitação, nomeadamente para os países de origem, que às vezes têm essa sensação de não terem o mesmo peso que o país de destino, de destino, exatamente, quando estão a trabalhar sobre um acordo bilateral ou um memorando. Muito obrigado, Kenza, pela tua apresentação. Houve muitas questões, portanto foi muito claro. E eu julgo que a questão dos acordos bilaterais e do memorandum de entendimento foi realmente apreciado pelos nossos participantes, até porque são questões que nós falamos muito quando falamos da governação, da migração da mão de obra migratória e, nomeadamente, também dos trabalhadores migrantes. Estou a ver que, Kenza, colocaste aqui os links no bate-papo. Não sei se queres partilhar alguma coisa com os participantes. Podes, se quiseres, mandar um e-mail. Manda-me um e-mail que eu depois transmito aos nossos participantes. E, obviamente, que tudo isto estará disponível na plataforma para que os nossos participantes possam ter acesso mais tarde. Portanto, Kenza, se quiseres, manda-me tudo e eu depois faço a seleção daquilo que vamos pôr na plataforma. Muito bem, fomos além do nosso tempo, mas muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço também aos intérpretes pela vossa flexibilidade e disponibilidade. Amanhã retomamos a nossa sessão. Um tema também muito importante: migração e competências, e reconhecimento das competências e das qualificações.
será a primeira sessão da manhã, seguida depois por uma sessão sobre estatísticas. Muito obrigado a todos. Um resto de um bom dia para todos, em função dos vossos locais. E vemo-nos amanhã, no mesmo horário. Portanto, 8 horas para Genebra ou Turim, 9 horas para Pretória. Obrigado, Fernando, também, por teres facilitado. E até amanhã, então. Fiquem bem.